Olá pessoal, tudo bem? Por acaso você já esteve em uma situação de estar com seu filho em um parquinho, na pracinha e chegou uma criança da mesma idade e eles começaram a brincar juntos e você percebeu que a fala do seu filho não é igual à fala daquela criança que tem a mesma idade que ele? Falta alguma coisa na fala do seu filho, não está assim tão completa como daquela outra criança? Mas o que será que tem acontecido então? Será um atraso na fala ou um atraso na linguagem? Esse é o nosso tema de hoje, atraso de fala ou de linguagem. Vamos saber então o que é fala e o que é linguagem. Fala. A fala é um ato motor. O ar que vem do pulmão passa pelas pregas vocais, elas vibram, produz o som e esse som é articulado na boca pelos órgãos fonoarticulatórios, né? Boca, dente, lábio, língua, bochecha. Então é a forma como nós nos comunicamos oralmente, é como você me ouve aqui agora. Então isso é fala. Linguagem já é mais complexo. Linguagem é toda forma de comunicação que nós usamos. Se eu quero que você me entenda, eu me expresso, seja através da fala, seja através de figuras, desenhos, o que eu uso para fazer você me entender. Isso é linguagem. Quando você sai, né, vê ali as placas de trânsito, o semáforo, eles passam para você uma mensagem. Né? O carro pode ir, não pode, pode estacionar, não pode. Isso é uma forma de linguagem. Chegou num banheiro público, né? Como que eu sei onde eu vou entrar? Tem ali uma identificação. Tem desenhos, né, masculino ou feminino, uma forma de linguagem. A intérprete que você vê aqui no vídeo abaixo é uma forma de linguagem, ela está transferindo, passando a mensagem que eu estou falando para as pessoas que não podem me ouvir. Então ela também está se comunicando ali com eles com uma forma de linguagem, as libras, né? Então, linguagem é muito mais complexo do que falar, não é simplesmente falar. É o que nós usamos para transferir, para passar para as pessoas o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Então ela abrange muito mais do que simplesmente falar. E será que o meu filho tem então dificuldade na fala? Será que é na linguagem? Eu separei para a gente conversar sobre duas alterações de fala, para a gente ver um pouquinho ali as que mais acontecem no dia a dia e conhecer e saber se isso tem sido o caso aí na sua casa. A primeira delas são as trocas de fonemas, né? Aquelas letrinhas, quando a criança chega para você e fala, olha, o cachorro, ou eu quero tota-tola. Por que será que a criança faz isso? A criança, ela não consegue naquele momento ali falar o fonema certinho porque tem uma alteração na musculatura. A língua da criança está sem força ou ela está flácida, ela não está conseguindo tocar no ponto correto para produzir aquele som. E o que ela faz? Ela compensa de alguma forma. O que ela acha mais fácil, né? O que a língua consegue produzir, ela compensa, então falando ali o tachorro, ao invés de cachorro, né? Coca-Cola, ela não fala e fala o tota-tola. Ou a criança não adquiriu ainda aquele fonema, aquele som. Mas como eu sei, né? Será que já deveria ter adquirido o fonema? Será que está atrasado? Será que está na hora? Eu separei para a gente aqui uma tabela. Essa tabela é por onde nós nos norteamos mesmo para saber se o desenvolvimento está adequado ou não. Aquela história de que cada criança tem o seu tempo, corre disso, isso não existe. Nós temos marcos no nosso desenvolvimento, senão nós não saberíamos o que é atraso e o que é normalidade. Essa tabela, então, vai nos ajudar a saber se a criança já deveria ter adquirido ou não os sons. Vamos lá. Aos 18 meses, a criança começa ali com o B e o M. Aos 2 anos, o P, T, D e o N. Aos 2 anos e 6 meses, o K, G, Nh. Lembrando que isso é acumulativo, né? Ela adquire, acumula com outro, acumula com outro. Aos 3 anos, entra aí nessa lista do que ela já aprendeu. O F, V, S e o Z. Aos 3 anos e 6 meses, ela começa a produzir agora o X e o J. Lembrando, pessoal, que não é letra, é som. Aos 4 anos, ela começa a falar o L
lh, o r de porta, o r de rato, o s de pasta, o r vibrante de arara e, por último, os grupos consonantais, que são os mais difíceis, de prato, glacê, né? São os mais difíceis, são os últimos sons que a criança adquire. Aos 4 anos e meio para 5 anos, esse desenvolvimento já precisa estar completo. Então, percebeu aí alguma alteração? Nossa, meu filho está com 4 anos e não está falando o c, né? O Coca-Cola, ele fala totatola. Tem alguma coisa errada. Então, busque ajuda para isso não ir atrapalhando o desenvolvimento do seu filho, chegar aí na fase escolar, né, que ele vai começar a escrever e vai transferir o que ele está falando para a escrita, vai ficando pior. Percebeu a alteração? Busque ajuda. Mas aí vem seu filho, né? Você tá aí com uma criança de 2, 3 aninhos na sua casa, pequenininho, fofinho, na fase que a gente acha tudo muito bonito. Vem lá com um livrinho na mão e pede: mãe, pai, quero o livro do Chapeuzinho Memeio. E aí você, né, o fofurômetro vai lá em cima, você fala: você quer o livro do Chapeuzinho Memeio? Vamos ler o livro do Chapeuzinho Memeio. Quando você faz isso, você reforça aquele comportamento que não deveria estar acontecendo, né? Aquela fala errada que não deveria estar acontecendo. Quando você repete o erro, o que a criança entende? Opa, é assim que fala, né? Minha mãe falou assim, então é assim que vou falar. Então contenha-se, é fofo, dá vontade sim da gente guardar pra gente, porque é fofo mesmo, mas fale para ela de maneira correta. Você quer o livro do Chapeuzinho Vermelho. Lembrando, pessoal, que não é momento de correção, tá? Eles estão aí adquirindo a fala, aprendendo a narrar, aprendendo a fazer frases, aprendendo a falar corretamente os sons. Então, não é momento de você falar: isso aí, agora você falou certo. Ou então, não é assim. Não é Chapeuzinho Vermelho. Não é chocolate. Olha para minha boca. Repete assim. Não é esse momento, né? Haja com naturalidade. Você quer chocolate ou você quer o livro do Chapeuzinho Vermelho? Vamos ler juntos. Repita aquela palavra que ele falou errado, aquele sonzinho, em outras frases, de outras formas, de maneira natural, para que essa criança fique sendo sempre exposta ao modelo correto e logo você vai ver que ela vai estar imitando a forma correta de falar. Mas também a gente comete um outro deslize. Tem palavras que eles trocam, que eles fazem assim umas trocas mirabolantes, né? Assim, a gente imagina como que veio, da onde veio isso aí. Mas a criança chega para você lá, por exemplo, e pede um iapute e você cai na gargalhada, né? Começa a rir, fala: meu Deus, o que é isso? E começa a rir da criança. Não faça isso, pessoal. Contenha-se, né? Segure. Às vezes pode dar até vontade de rir, porque é uma troca assim muito diferente. Mas quando você ri, você passa a mensagem para ela que você está fazendo uma chacota da fala dela. Ou ela pode entender: mamãe está feliz. Então é assim que eu tenho que falar. Uma coisa ou outra, nada disso é bom para a criança. Se você ri e ela entende como chacota, ela pode ficar introvertida. Eu falar? Para quê? Ela vai rir de mim? Ou ela vai ter aquilo ali como um reforço, se você riu e ela entendeu como alegria da mãe, né? Então contenha-se, segure aí, porque a criança pode entender isso aí de uma forma que não vai ajudar no desenvolvimento. E uma dica, pessoal, tem palavras mesmo que a gente acha muito fofo, que a gente quer guardar, porque afinal de contas eles crescem muito rápido, passa tudo muito rápido. Mas ao invés de você reforçar esse padrão, esse comportamento, dê o exemplo correto, como a gente viu ali atrás, né? Fale a palavra em outras frases, mas você quer guardar? Coloque o celular assim num cantinho estratégico, crie a situação para que o seu filho fale aquela palavra e todas as vezes que você sentir saudade do neném, você vai lá, assiste o vídeo, mata a saudade, mas você não atrapalhou o desenvolvimento correto da fala, né? Você ajudou, deu o exemplo correto, a fase vai passar. Mas precisa muito da sua ajuda, né? Que você não reforce esse padrão para que isso se prolongue e saia da normalidade. Então, essa foi uma das alterações de fala, bem comum que a gente encontra. A outra é a gagueira.
Você já deve ter visto aí alguma criança gaguejando, né? A gagueira, ela acontece por volta aí dos 2 anos de idade. A criança está aprendendo a formular a fala mesmo, né? Ela tem as palavrinhas, está começando a usar frases. E aí passa assim na cabeça dela em milésimos de segundo. Opa, tem plural? Eu vai, eu fui, eu foi. Como usar isso tudo? Como colocar um artigo? A nossa língua é muito complexa. A nossa língua, ela tem variantes, né, de conjugações de verbos, e isso é difícil para a criança. Ela passa por esse desenvolvimento. E nós chamamos essa gagueira de gagueira do desenvolvimento, que é normal, até os 4 anos de idade. Mas, se dentro desse período a criança começou a gaguejar, e vem gaguejando, e isso persiste aí por uns 6 meses, aí você pode buscar ajuda, mesmo estando dentro do período esperado. Porque esse tempo prolongado pode fazer com que vire uma gagueira que já é patológica, né? Vai ajudar essa criança ou atrapalhar o desenvolvimento dessa criança aí no futuro. Ela vai ficar maiorzinha, gaguejando e vai ficar com vergonha da fala e vários outros problemas aí podem acontecer por causa dessa gagueira que passou do tempo de ser tratada. Então, como eu posso ajudar meu filho? Como que eu faço quando ele gagueja? A primeira coisa, né? Não dê atenção ao seu filho só quando ele gaguejar. A gente às vezes, né, tá sempre ocupado fazendo alguma coisa, a criança tá falando e a gente, aham. Não, pare, olhe para o seu filho. Oi, meu filho, o que você quer? Dê atenção para ele quando ele tentar se comunicar com você. Né? Transfere isso aí para você. Você falando e alguém fica, aham. Ou então não fala nada, né? Finge que nem tá te ouvindo ou realmente nem tá te ouvindo. Então, dê atenção para o seu filho todas as vezes que ele conversar com você. Gaguejou? Mantenha a conversa, naturalmente, sem falar para ele, opa, para aí, respira, olha para mim, repete a fala, agora de novo. Não faça isso. Nesse meio campo aí que você fez, essa movimentação toda, a criança ou já esqueceu o que ia falar ou desiste de falar. Ou vai gaguejar mais ainda, porque ficou mais nervosa pela atitude que você teve quando ela gaguejou. Né? Mantenha essa conversa, então, de maneira natural. Não peça para a criança parar de gaguejar porque ela não tem domínio sobre isso. Ela não gagueja porque quer e, consequentemente, não vai parar de gaguejar também porque quer, né? Fale devagar com ela, use um ritmo natural. A criança está aprendendo a conversar, o ritmo de fala, né, a prosódia, a entonação. Ela está aprendendo com você, que está dentro de casa com ela, o que ela ouve, ela vai imitar. Então, use a fala de maneira mais calma, mas de maneira mais natural. E, se acaso ela gaguejar, não reaja de maneira de ficar bravo com ela, né? Nossa, que feio! Nossa, você gaguejou. De maneira negativa, não faça isso. Ela pode se introverter, ficar, meu Deus, eu não vou falar mais, porque eu vou gaguejar e aí minha mãe, meu pai, minha família, alguém vai reagir de maneira negativa. Então, a criança pode parar, né, de se comunicar, de falar por causa dessa gagueira. Esses dois, então, foram alterações na fala. Nós vamos ver agora alterações na linguagem. Lembra que a gente falou? Mais complexo, né? É a nossa forma de comunicar e não é só a fala. Separei também 2 alterações para a gente ver aqui rapidamente. O primeiro deles é o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? Ele acontece sem um motivo específico. A criança não tem síndrome, não tem alteração neurológica, ela não tem perda auditiva. Ela tem um atraso para adquirir e para desenvolver a linguagem. E é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece aí a cada 30 crianças, 2 crianças têm essa alteração para desenvolver, para adquirir a linguagem. Coloquei aqui para a gente alguns sintomas que você pode perceber na fala do seu filho, se isso estiver acontecendo, para buscar ajuda o quanto antes. O primeiro, a fala dele vai demorar a aparecer. Você vai vendo, nossa, mas o vizinho, o fulano da mesma idade já fala, meu filho, nada. Não, a fala vai vir com um desenvolvimento mais tardio. A compreensão pode estar ou não alterada. Ele vai ter dificuldade para formar frases. Combinar mais palavras para ele vai ser uma dificuldade muito grande. Por exemplo, se ele for para te pedir água, ele não vai colocar toda a estrutura. Eu quero água. Então, para ele falar
combinar esses elementos para formar uma frase vai ser uma dificuldade muito grande. Ele vai ter trocas na fala, como a gente viu lá atrás, né? Troca dos sonzinhos, e essas trocas podem ser assim de maneira que a fala fique ininteligível. Você já conversou com alguma criança que chega para você e faz e você não entende nada, né? Então, essa dificuldade para desenvolver a linguagem vai refletir ali na fala, ele não vai conseguir pôr isso para fora. E, no geral, dito tudo isso, como que ele vai aprender a ler e escrever? Se para ler ele precisa dominar o sistema gráfico, né, os sons da língua, como que ele vai escrever se ele não domina, se ele não sabe o que é aquilo que ele está fazendo? Que som é esse? Então, o que é isso aqui? Como desenvolver a leitura e a escrita? É muito grave. Então, o quanto antes, detectou aí alguma alteração? Estimulação precoce, pessoal. Esse é o segredo. Outra alteração que nós temos na linguagem é o autismo, ou o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo. Tem sido bem comum nos nossos dias, né? É a criança, isso é caracterizado aí por uma dificuldade de socialização, de comunicação, do comportamento. O comportamento deles é bem rígido, o interesse é restrito, né? Às vezes pega um brinquedo, movimentos repetitivos. Você já viu criança que pega um carrinho, vira para cima e pega a rodinha do carrinho e fica se autoestimulando? Ou então para na frente do ventilador de teto, que eles gostam muito, e fica olhando a hélice girar. E esse movimento repetitivo chama a atenção da criança, né? O brincar deles é diferente, eles não sabem dar função adequada aos brinquedos. Então, muitas alterações aí você vai percebendo no dia a dia para poder buscar ajuda. No geral, a fala. As crianças autistas, elas têm as que são verbais e as que não são verbais. As que são verbais, eles vão ter dificuldade também para fazer frases, né? Usar tudo aquilo que compõe uma fala, uma frase, um artigo, um advérbio, um verbo, uma conjugação, um plural. Eles passam por essa dificuldade também. E o que é bem marcante, eles têm muita dificuldade para usar o pronome eu. Se ele chegar para você para te pedir água, ele vai falar, João quer água. Então é bem marcante, né? A dificuldade de se referir a si próprio, né? Ele fala o nome, mas não fala o eu. No geral, como eu posso ajudar meu filho, dito tudo, todas essas alterações aí, tanto na fala como na linguagem? Primeiramente, olhou, viu, tá diferente, tá atrasado, para que esperar, né? Busque ajuda o quanto antes, quanto mais cedo, melhores resultados nós teremos. Se você tá com uma criança pequenininha aí, nessa fase do falar errado, não ache bonitinho o que ele está falando, né? As trocas que ele faz, não dê risada aí. Fale corretamente com o bebê desde cedo. Para que falar errado com o bebê para depois ter que consertar aquilo que você falou, né? Use plural corretamente, conjugue os verbos corretamente. Lembre-se, você está formando um falante, um ser que vai se comunicar com você. O que você quer para o futuro? Como você quer que ele se comunique? Você tem essa responsabilidade aí. Converse com ele desde bebê, certinho. Evite usar diminutivo e ficar falando como um bebê, né? Nenenzinho, esse jeitinho. A criança vai crescer infantilizada. A fala da criança vai ser sempre infantilizada. E bebê fala errado, não fala? Então, para que crescer, né? Me trata como um bebê, eu sou o bebê da mamãe, eu posso falar errado porque está me tratando assim, como um bebezinho. Mas ao outro extremo também, não exija acima da possibilidade que ele tem. E se você tem aí uma criança em casa, use todos os estímulos que você tem, né? Dá um recado para o papai ali, para a mamãe, ó, fala para o papai fazer isso, ou para a irmã, ou para o irmão. Coloque coisas no alto, instigue dentro de casa a comunicação, crie situações para que ele precise falar. Não deixe tudo fácil, para ele ter que pegar e se resolver sozinho. Para que eu vou falar? Tá aqui mesmo, né? Então, crie situações para ele conversar com você, para ele buscar a interação. As crianças menores, elas precisam de mais ajuda, né? Elas precisam que os pais dediquem mais tempo, conversem mais com eles. Afinal de contas, eles estão aprendendo a usar a fala, a usar as palavras. E você, pai, você, mãe, é o exemplo que eles vão seguir. E no geral, pessoal, estimule, né? Nasceu lá, ó, pôs uma foto de um bebezinho ali, ó, tá pequenininho, já sentou, já pode manusear um livro?
Dê um livro para ele manusear, para ele folhear, para ele virar para um lado, virar para o outro, para ter gosto de pegar no livro. Conte histórias, use sonzinhos engraçados, onomatopeias, faça caras e bocas se for preciso para que ele te olhe. Crie aí esse vínculo entre vocês, esse olhar, né? Essa voz diferente que a mãe vai fazendo, cria na criança um interesse. Então vá brincando com ele com músicas. Música também é muito rico. Músicas infantis que trabalham imitação, né? Música, põe a mão na cabeça e a criança vai te imita. No nariz, a criança te imita. Tudo isso, pessoal, são requisitos para a criança desenvolver a fala. Ela precisa passar por todas essas etapas para chegar a falar. Com as crianças que são menorzinhas, evite fazer aquela narração. Por exemplo, cheguei ali na sala, vi que tá tudo bagunçado, brinquedo no chão, jogou a almofada, tá aquela bagunça toda. Aí você vai na criança lá de 2, 3 aninhos e fala: olha o que você fez, nossa, que bagunça. Olha, tem o carrinho, tem não sei o quê, tem... Pega seu brinquedo, coloca na caixa, guarda a almofada. E a criança já se perdeu aí no meio do caminho. Então, seja objetivo. Olha, vamos guardar os brinquedos? Guarde os brinquedos. Pronto, já deu o seu recado, né? A criança vai te compreender do que você tem que ficar falando e ela não entender nada que você quer falar para ela, né? Reforce toda a intenção comunicativa do seu filho. Se ele comunicou com você, seja por gestos, apontamento, te cutucou ou falou uma palavra errada, isso é o de menos agora. Nós não estamos preocupados agora em corrigir. As crianças pequenas vão ter essa correção aí natural quando você modela para ela a palavra. Ô filho, vamos voltar lá no chocolate. O chocolate, não é falar não, é o chocolate não, chocolate. Sem correção. Então, valorize essas intenções comunicativas para ele poder ter como comunicar com você com vontade e não com medo, né? O medo nem vai deixar ele comunicar. Vamos lá. Não fale o tempo todo, né? Tirei um tempo aqui para brincar com meu filho, mas aí eu falo, conto a história, falo. E aí, pessoal? Diálogo? Monólogo? Onde seu filho entra nisso? Né? Tá mostrando um livro? Tá contando uma história? Olha, o cachorro! Pausa proposital, dá uma paradinha, deixa ele vir e fazer a mesma coisa, o cachorro, uau, ele vai ter a participação dele ali, da forma que ele conseguir se expressar, né? Isso vai depender da idade. Então, dê pausas para o seu filho também participar desses momentos que ele vai construir com você ali um diálogo, da forma dele, da forma que ele está conseguindo fazer no momento. E façam passeios, né? A gente não está vivendo aí um momento que a gente pode sair, estar indo em lugares, mas na medida do possível, vai para a padaria, vai levar a criança, vai com ela de mãozinha dada, vai mostrando, nossa, filho, olha, hoje tem sol. Olha, filho, o céu tá bem azul, né? E aí tá andando o cachorro do vizinho, latiu lá no portão. Cachorro! Como que o cachorro faz? Uau! E você vai ensinando essa vivência de mundo que vocês podem ensinar, nós em consultório não temos condições de fazer. Nós fazemos de forma ensinar dentro de consultório, né? Mas o que vocês fazem é dia a dia. Vocês têm um tempo maior, vocês têm situações ricas que podem ensinar essa criança a ter um enriquecimento de linguagem tremendo, né? Todos os dias, tudo que vocês fazem, seja um banho, ir à padaria, varrer um quintal, olha a folha, nossa, a florzinha caiu. Nomeie as ações, mostre, dê a essa criança oportunidade de enriquecer o vocabulário com essas vivências que vocês terão juntos, né? Você vai ensinar, você vai mostrar, você vai nomear. Se não tiver alguém para fazer isso, como ele vai aprender? E finalizando, pessoal, a criança aprende a linguagem, a fala, a partir das experiências que ela tem dentro de casa, no meio que ela vive. E como tem sido aí a experiência na sua casa? Como tem sido a conversa aí com seu filho? Ou melhor, vou fazer a pergunta de outra forma. Você conversa com seu filho? Ou tem sido muito corrido e ele fica na TV o dia todo e aí chega a hora da janta, banho, cama, à noite, acabou mais um dia. No outro dia a mesma coisa. Se essa é a realidade na sua casa, vamos buscar mudar isso. A
Aproveite os momentos, pessoal, aproveite o banho, aproveite o escovar os dentes, a comida, o que tem no prato, no meio, olha, faça brincando. Tudo que é feito assim com carinho, com amor, com as pessoas que a gente ama, o aprendizado é mais fácil, é mais gostoso. Além de você gerar o vínculo, né, ter esse vínculo gostoso de desenvolvimento, nossa, e eu também participo do desenvolvimento do meu filho, que legal! Você vai ajudar muito. Mas se você percebeu que existe realmente uma alteração, um atraso, busque ajuda. Essas dificuldades, elas podem ser superadas. E o quanto antes, melhor. O quanto antes o nosso resultado com a criança vai ser melhor. O cérebro, ele vai modificando. Quanto mais cedo, maior capacidade de mudar aquele comportamento, de aprender novas coisas. Espero que essas informações possam ajudar, que vocês possam aí ajudar alguém, se alguém também tem passado por isso, né? Um vizinho, alguém que você conhece, alguma alteração de fala, de linguagem, vocês possam buscar ajuda para ajudar essa criança no desenvolvimento. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal YouTube SMED-GV. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.